Jesus. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E Gigecom, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação, em nome poderoso de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre. Macanta labracote canta canta, le cantan cantan cantai, le cabrazotete, le zacanta canta cantai. Amen. Thank you, Lord. Paz e graça em nome poderoso de Jesus Cristo, a todos os líderes, a todos os homens e mulheres de Deus que têm acompanhado o nosso canal, têm acompanhado as aulas que temos dado aqui a respeito da escola do pregador, as aulas que nós temos dado para os pregadores, para os filhos e filhas de Deus que são servas, que dia e noite não cessam. Ok? Não cessam em trabalhar, em se esforçar para ensinar, para pregar, para orientar. Queremos dizer que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Também queremos pedir perdão, ok? Queremos pedir perdão porque ficamos muito tempo com isto fechado. Nós estávamos a trabalhar, muita coisa que estava-se a mexer, para nós podermos trazer uma plataforma mais sólida, mais educada. E é muita coisa também que ainda estamos a preparar, ok? Estamos a preparar para conseguirmos darmos um evangelho de mais qualidade, instruções de alta qualidade e alta performance. Também queria pedir ao querido amado pregador da Palavra de Deus que possa se inscrever no nosso canal. Você que está nos a ver do YouTube, se inscreva, partilha também com os outros irmãos para que possam beber disto, escutar isto, entender isto e consumir isto. Olha, uma coisa que nós gostaríamos de pedir é que entendam que nós não somos perfeitos, o único perfeito é Cristo. É possível que haja alguma falha de expressão verbal ou talvez um mal entendido de uma e outra coisa, mas em tudo nos esforçamos para que o Santo Espírito possa fazer o bom uso das nossas pessoas da maneira como Ele se agrada, da maneira como Ele tenha vontade. Milicantuai. Thank you, Lord. Não somos perfeitos. Jesus Cristo é o único e absoluto Senhor. Não existe nenhum outro Deus perfeito além dele. Ok? Só pedimos em nome de Jesus Cristo que possam tolerar algumas falhas que nós podemos ter e também façam os vossos comentários, sejam eles de crítica ou de edificação. Façam os vossos comentários. Que Deus vos abençoará rica e poderosamente em nome de Jesus Cristo. E eu aprendi que Jesus Cristo disse o seguinte: eles atam grandes fardos e colocam sobre as vossas costas. Eu aprendi que os fariseus de hoje são aqueles irmãos que são muito inteligentes, mas tão inteligentes que só servem para criticar. Não fazem nada para ajudar absolutamente ninguém. São os santos da atualidade, porém sem fazer nada por absolutamente ninguém, ok? Eu acredito que ao invés de lutarmos para nos criticarmos um ao outro, neste momento as pessoas estar empenhadas em ganhar almas, porque Satanás está a ganhar almas e está a matar e destruir dia e noite. Me dói alguns líderes estão satisfeitos em ter uma igreja ou um templo, ok? Que só tenha lá 20 membros, 50 membros. A pessoa está satisfeita com isso, diz está alegre. Me mostra um versículo sequer onde fala-se que Jesus Cristo fez alguma pregação ou um dos seus apóstolos na Bíblia e que não tenha tido lá multidões ou que tenha tido lá 25 pessoas. Não existe isso aí. Não existe. Só a primeira pregação do Pedro foram 3.000 homens que se converteram. Como é que nós hoje estamos agradados em ter ministérios com 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas? Nós precisamos de multidões para Cristo, não para nossas igrejas, mas para Cristo. Precisamos de multidões. A mim me preocupa ver uma barraca estar mais cheio, discoteca, estar mais cheio de pessoas do que uma igreja. Alguma coisa está errado e nós estamos a ficar conformados com isso, nós estamos a aplaudir, nós estamos a gostar disso aí. Alguma coisa está errado, meu Deus. Alguma coisa está totalmente errado nesse campo, ok?
Só que Cristo vos abençoe em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas renovai-vos com a renovação da vossa mente, ok? Então você tem que transformar a tua mente todos os dias através da palavra para você conseguir viver uma vida, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus quer de ti. Ok? Não me interessa se você é pastor, é apóstolo, é o quê? Se você foi chamado para Cristo, se foi chamado por Cristo, foi chamado para servir a Cristo, você foi chamado para ganhar multidões, milhares de almas para o reino de Deus, o reino da luz, tirar as pessoas do domínio das trevas para o domínio e a escravatura da luz. Me cantar. Eu peço que nós nos conformemos com 50 pessoas. O que me dói é que algumas pessoas ainda lutam entre líderes. Me roubou minhas pessoas. Quantas pessoas? São 25, 10 pessoas, estamos a lutar por elas. Meu Deus, há muitas almas perdidas aí. Vamos atrás dessas almas, ok? Vamos buscar essas almas de todo o nosso coração, todo o nosso espírito. E Cristo, o nosso Senhor, através da sua maravilhosa graça que nos foi concedida através do nosso Pai, que por intermédio do nosso Pai, Jeová, ou o Criador, ou Deus poderoso, como quer que você possa chamá-lo, que Ele próprio venha recompensar cada um de vós de acordo com o trabalho que cada um de vós também tiver empenhado, ok? Só Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Olha, eu vou dar uma sequência de estudos, mas que falam do passo a passo para o ministério bem-sucedido. Também gostaria de dizer que esse passo a passo para o ministério bem-sucedido é o tema do livro que eu vou lançar este ano até dezembro. Tenho certeza absoluta que até dezembro vou terminar de escrever este livro, vou escrever e terminar este livro e lançar, e será talvez lançado primeiro em português, mas o meu plano é lançar em português, mandarim e inglês, ok? Só Deus abençoe a todos, em nome poderoso de Jesus Cristo. Vamos à palavra de Deus de hoje. Analisamos o princípio. Eu não tenho como falar do passo a passo para um ministério bem sucedido, no entanto, sem analisar minuciosamente a palavra de Cristo e analisando o próprio Cristo, como é que ele caminhou, ok? Para tal, eu vou começar a ler a partir do livro de Mateus, capítulo 4. Livro de Mateus, capítulo 4, onde Jesus Cristo começa o seu trabalho. Livro de Mateus, capítulo 4, ok? Então, diz o seguinte, a palavra de Deus aqui, no livro de Mateus, capítulo 4. Diz que Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. 3. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra, ok? Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor e propôs: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Continuando.
Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, aos confins de Zebulun. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulun, a terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar, a dizer: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. E imediatamente eles deixaram as suas redes e seguiram. Ok? So Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Bem, é o seguinte. Esse é um livro muito interessante. Veja como Jesus Cristo começa o seu ministério. Jesus Cristo começa o ministério orando e jejuando. Veja só que Jesus Cristo cresceu, ia nas sinagogas, discutia lá a palavra de Deus com os fariseus, discutia com os sacerdotes, e eles se maravilhavam. Lembram que há uma das passagens aqui no livro de Mateus em que Jesus, os pais pensaram de que ele estava perdido, mas porque ele estava na sinagoga a discutir a palavra com os grandes homens. Isso para dizer o quê? O fato de você ter conhecimento da palavra, o fato de você ter chamado, o fato de você ter sido escolhido, não significa que todo momento é um momento certo para você arrancar com a obra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sei se você está a perceber isso. Analisa Moisés. Moisés cresceu até os 30 e tal anos, já acho que 40, se não me engano. Quando Deus lhe apareceu, tinha 40, mas 40 no deserto, se não me engano. Se não me engano, 40 no deserto. 40 anos que ele viveu lá, não sei onde, acho que ele me dá, não sei se me dá onde ele casou com a Zípora. Não tenho muito domínio disso. Ok. Não sei se você estava a perceber isso. É uma coisa muito interessante. Ele cresceu até os 40 anos de idade. No entanto, havia sido escolhido, havia sido chamado, havia sido eleito por Deus para ele libertar um povo da escravatura de Faraó. Mas não fez isso de noite para dia. Não fez isso de noite para dia. Existem coisas que você tem que passar antes de você ser líder, para que você não venha os passar enquanto você é líder e envergonhe o nome do Senhor. Mesa cantuária. Se você correr para ele servir só porque você tem sonhos de servir, saiba que você vai cometer erros graves que alguns possam ser irreversíveis e destruir totalmente o teu ministério. Você perder totalmente a credibilidade que as pessoas tinham, e daí você nunca mais conseguirá ascender. Sabia disso? Não corra, entenda isso. Não corra, exatamente não corra para ir abrir um ministério sem uma breve preparação. Outra coisa que eu quero dizer, nunca saia de um ministério. Vamos supor você estava a liderar, era o obreiro num ministério. Você sai de um ministério de um outro homem de Deus e imediatamente você corre para ir abrir a tua igreja. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Você há de carregar maldições. Se você puxa as pessoas de um determinado ministério para você ir abrir um outro ministério com esse povo, significa que você não tem chamado de Deus. Uma pessoa que tem chamado de Deus, Deus escolheu pessoas para ele. E essas pessoas estão à espera deste homem. Deus prometeu a esse povo que, olha, eu vos enviarei um homem. Assim como ele disse ao Ezequiel,
Quer ouçam, quer ou não, eles saberão que no meio deles eu enviei um profeta. Há um povo que está a orar e que Deus lhes prometeu que vai enviar você para você ser resposta para eles. Não é ali onde o povo já foi respondido. Não. Jesus Cristo nunca lutou e nunca partilhou o mesmo espaço de pregação ou talvez de trabalho espiritual com João Batista. Não. Pelo contrário, enquanto João trabalhava numa determinada área, Jesus operava numa outra área. E enquanto João estava a operar, Jesus não chegou a operar absolutamente nada. Para o quê? Não criar conflito espiritual. Então você não pode começar um ministério, em primeiro lugar, tirando pessoas de um determinado lugar para um outro lugar. Não pode. Não saia de uma igreja e corra para abrir um ministério. Se você for um homem prudente, um homem sábio, saia do ministério e fica um ano em casa. Só a ler a palavra, a orar, a jejuar, até que Cristo te apareça para te dar a instrução. É muito importante, porque o teu ministério nunca há de mudar. Escuta, Deus orientou muitas coisas ao Moisés durante o percurso quando ele estava a fazer o seu ministério. Mas o que Deus lhe disse naquela sarça ardente, escuta uma coisa, o que Deus lhe falou ali nunca mais foi alterado. O teu ministério é o único você. Você não vai começar profeta e terminar apóstolo. Não vai começar apóstolo e terminar profeta. Não vai existir isso aí. O teu ministério é o único. No entanto, é importante que você queime tempo na oração. Como diz um dos grandes sábios, me dá 6 horas para eu destruir uma árvore. Eu levarei 4 horas a afiar a katana. Então, se você sabe que você quer ter excelência no trabalho que você tem, o problema é a ansiedade que está nos a matar-nos. Se você sabe que quer ter excelência, eu te aconselho o seguinte: não corra, escuta isso, não corra, escuta isso. Não corra para ir abrir o ministério. Se você sabe que tem um chamado, leva 1 ano sentado a orar, a jejuar, sem ir à igreja de ninguém. Não vai à igreja para não acontecer que quando você sair aquelas pessoas te seguir, você está a carregar maldições. Não pode se destruir uma obra para se levantar uma outra obra enquanto todos estão a servir ao mesmo Deus. Jesus disse que o reino que luta contra o seu reino, então esse aí está destruído. Quando ele foi chamado de homem que expulsa demônios pelo espírito do Belzebu, disse: Satanás está a guerrear contra ele mesmo, então o seu reino já está acabado. Então você não pode tirar pessoas do ministério. Você dizer que não, aquela igreja é falsa, está errado. Ainda que a igreja é falsa, não é a tua responsabilidade ir salvar pessoas que já estão dentro de um templo. Você tem que ir buscar almas perdidas, não é ir buscar almas dentro de templos. Não é teu trabalho isso aí. Esse é o trabalho do Santo Espírito. Esse é o Espírito Santo que mostra que, olha, aqui não, vão para ali, vão para ali. O teu trabalho, você é propagar Jesus e as suas obras. Falar a palavra de Deus e demonstrar as suas obras. Essa é que é a tua missão. Então eu te peço um passo muito importante. Jesus Cristo nunca foi tirar pessoas dos ministérios, das igrejas. Não, nunca fez isso aí. Nunca. Pelo contrário, Jesus sempre preferia ficar nos desertos, nas montanhas, lugares longínquos desses templos, para que fossem a ele somente pessoas que Deus preparou que devem ir até ele. Perceba uma coisa, quando aquela mulher vai ter com Jesus, diz o seguinte: olha, Senhor, minha filha está possuída de um espírito. Jesus disse que não é lícito que leve-se o pão dos filhos da casa e jogue-se, no entanto, aos cachorros. Perceba bem isso aí. Jesus sabia a quem ele havia sido enviado. Então, o passo importante: você, depois de ter a confirmação de que tem um chamado e tem um ministério, ok? Se está a servir numa determinada obra, distancia-se. Jesus Cristo isolou-se para uma oração de 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Isola-se desse ministério antes sequer de você saber aonde você tem que ir abrir para a obra. Isola-se. 6 meses, no mínimo 3 meses. Em menos de 3 meses não abre igreja nenhuma. Deixa as pessoas te esquecerem.
Assim como em 3 meses se faz um hábito, também em 90 dias se esquece um hábito, ok? Então as pessoas vão ficar desabituadas de ver você, desabituadas de saberem que você existe. Então você vai começar a tua obra longe. Nunca vai me dizer você que é obra de Deus que você comece a tua obra ao lado da igreja onde você saiu. Não é de Deus isso aí. Maldições, Satanás, enganador, falso, destruidor, mentiroso, pai da mentira. É esse que está fazendo isso aí contigo. Ok? Eu não sei se você está percebendo isso. É uma informação muito importante essa que está dando. Very important information. Ok? Muito importante essa informação. Você não pode abrir um ministério ao lado de um outro ministério. Está errado. Não vem de Deus. Eu digo mais uma vez. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Jesus não está para guerrear contra Ele mesmo. Jesus Cristo está para se multiplicar, espalhar. Está vendo a trepadeira? Trepar todo o planeta Terra para buscarmos as almas. Essa que é a missão de Cristo. Agora, quando já aparecem outros servos de Cristo que não estão para multiplicar, estão para arrancar, não vem de Deus. Então, você tem um primeiro passo aqui. Não interessa como você se acha inteligente, teólogo, não sei o que, você se acha preparado, você precisa de se isolar, ir sentar. Você e Jesus, ir sentar. Imagina eu, por exemplo, o meu pai espiritual, apóstolo Bruno Sinal, ele sabia quando Deus me levantou através dele, que eu não iria ficar com ele, ok? Quando chegou a hora de Deus me levar para ir me usar, veja o que eu fiz. Eu desapareci. Foram mais de 8 meses isolado, sozinho, a orar, sentado em casa. Mas nós temos fome pelo púlpito. É por isso que quando a gente começamos a servir a Deus, nós falamos com Deus. Porque nós temos fome pelo púlpito. Você já não consegue deixar a igreja para outras pessoas porque você se acha dono daquilo ali. Nós temos fome pelo púlpito. Não é a vida de Cristo isso aí. Nem Cristo deu poder aos seus discípulos. Disse, vão lá fazer milagres, curar e libertar. E foi sentar em casa descansar. Como é que nós, homens de hoje, não estamos a conseguir dar espaço aos discípulos? Alguma coisa. Você tem fome pelo púlpito. E quando você tem fome pelas coisas de Deus, você começa a perder o próprio Deus. Você tem que ter fome pelo Jesus. Você tem que ter fome de Jesus, fome de Deus, não das coisas dele. Não seja pastor e se comportar como ovelha. Ovelha que estavam à procura de milagres, estavam à procura de pão, assim como Jesus disse. Que vocês estavam me seguir não é porque vocês gostam da palavra, mas porque eu multipliquei pão, vocês comeram e sobrou. É muito importante isso que eu estou falando aqui. Então você tem que destruir essa ansiedade, essa fome que você tem do púlpito. Vai sentar em casa, senta. As pessoas até se esquecerem que você existe. Pensa, aquele irmão caiu, acho que já não é nada. Eu saí, o meu pai espiritual, apóstolo Bruno Sinal, o homem que me levantou a mim, estava lá Bunhiça, Machava Small. Eu saí e fui sentar em casa. Veja só quando Deus me orienta para abrir o ministério. Eu fui abrir o meu ministério quase esquelene lá, Machaken Bay, é onde eu comecei o ministério. Lugar totalmente oposto daquilo que você poderia ser uma realidade mais próxima dele. Um lugar totalmente oposto. Eu estava totalmente longe dele, mas totalmente longe dele. Longe mesmo, mas longe dele. E quando eu abri o ministério, ninguém sabia que eu abri o ministério. Das pessoas que estavam comigo e ele lá, ninguém sabia. Eu abri o ministério e fui atender uma zona e pessoas que não tinham nada, nem sabia quem eu era, nem sabia de onde eu vinha. É assim como o meu ministério começou. Até hoje, não carrego nenhuma maldição de ter arrancado ovelhas, de ter destruído o ministério daquele homem. Até hoje. Membros do ministério dele, até hoje, não sabem onde é que eu estou. Não sabem. Ele mesmo, que é meu pai, só conheceu este ano, 2021, só agora. Depois de eu ter saído há quantos anos? Há mais de 5, 6 anos. Só este ano que ele soube onde é que eu estava. Isolei-me totalmente. Totalmente para eu não destruir a obra daquele homem. Porque as pessoas, as ovelhas são instrumentos que Satanás usa para destruir. Assim como Deus usa as ovelhas como instrumentos para abençoar os ministérios. Também são usados para destruir. Então o primeiro passo, isola-se. Não abra o ministério às custas do outro ministério. Não faça isso aí. Todas as pessoas que tentaram essa experiência, deu errado. Todas as pessoas que tentaram essa experiência, deu errado. Não interessa quanto tempo levaram, deu errado.
Esse tipo de ministério não progride. Entenda uma coisa, se você tem chamado de Deus, há uma promessa, há um povo que foi prometido que Deus vai te enviar. A Bíblia diz que o povo orou e a oração do povo subiu, as súplicas dele subiu até Deus e Deus mandou Moisés para resgatá-los. Há um povo que está a orar em algum lugar, estão a chorar, precisam de um homem de Deus, querem libertação e Deus vai mandar você. E Deus nunca vai te mandar a um povo que já foi mandado a alguém. Não faça isso. Não destrua o teu ministério. Uma coisa muito importante aqui que temos que ver, por que Jesus vai jejuar? É importante para receber a orientação, a direção. Orientação, direção. Você precisa de saber para que você foi chamado, para onde você está sendo enviado, por que é que você foi chamado. Você tem coisas por responder. A quarta coisa, quem é você? Isso é que difere uma ovelha de um ministro. A ovelha tem que saber quem é, por quê e para quê é que existe. Mas o líder também tem que saber para onde. A quarta coisa, que te coloca na quarta dimensão. A quarta posição dos eleitos. Você tem que saber para onde. Jesus Cristo nunca escolheu nenhum homem e lhe mandar para algum lugar sem lhe dizer para onde. Eu nunca abri ministério na Matola. Sempre estive na cidade. Nunca fiz nada na Matola. Por quê? Deus me disse. Jesus me apareceu. Quando ele me falou do ministério, no tempo que eu me isolei para ir orar, quando ele me apareceu para me falar do ministério, ele me disse, nunca abra nenhum ministério na Matola, porque eu não te enviei lá. Já tenho homens que estão a fazer o trabalho e que me agrada lá. O teu trabalho, você é na cidade. E eu vou te indicar aonde você deve ir. Hoje, o meu ministério vai a Maracuena, onde nem igreja grande de alto gabarito não está lá. É onde nós estamos a ir. Toda essa trajetória que eu vivi e passei, estava a levar-me para Maracuena. Então você precisa saber para onde que você te enviar. Para onde? Quem é você? O nome que você é chamado por ele com os teus pais, será o nome que Cristo te deu? Ok? Será o nome que Deus tem para ti? Porque o Saulo foi chamado de Paulo. Você tem o mesmo nome. Jesus foi chamado de Cristo, o Messias. Você tem o mesmo nome. Isso que eu gostaria de saber. Ok? Então, você precisa saber por que é que Deus levantou você. E para quê? O para quê é onde se responde o tipo de ministério que você tem. É de libertação, é de milagres, curas, é de ensino, é de profecia. Que tipo de trabalho você foi levantado para fazer? Ministério de reconciliação, é ministério de prosperidade, é ministério de quê? É para quê? Você foi levantado para quê? Ministério de prosperidade é para você abençoar os pobres, tirar os desgraçados da desgraça para a graça de Deus, através da prosperidade financeira. Ministério de libertação, tirar os cativos das mãos e domínios das trevas para o reino da maravilhosa luz. Ministério de ensino, instruir os convertidos a conhecer os caminhos de Deus e a viver segundo os seus preceitos. Ministério de reconciliação, reunir famílias e reunir as famílias e reconciliá-los diretamente com o Criador. Assim como Cristo veio para reconciliar o homem perdido através do pecado do Adão com Deus. Qual é o teu ministério? Você foi chamado para fazer o quê? Se você não sabe, você foi chamado para fazer o quê e por quê, saiba que você nunca vai ter um ministério bem sucedido. Então você deverá fazer tudo. E depois o que vai acontecer? Você terá um ministério que acontece isso, acontece. O teu ministério nunca terá resultados constantes. Quando você faz exatamente aquilo que Deus te mandou, o teu ministério tem resultados constantes. Então você vê uma pessoa que cura. Então você deve ver que ele só cura 10 dias, só cura só. Cura e ensina e cura. Aquele que foi chamado, não sei, para libertar, ele só liberta e cura, não sei, só liberta e ensina e liberta. Não sei se você está percebendo isso aí. Quando os resultados não são constantes, o teu ministério é conhecido com que tipo de frutos?
Essa é que é a minha pergunta. Porque Jesus disse: pelos frutos os conhecereis, não pelos nomes. Hoje somos conhecidos pelos nomes. Eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou... Não interessa isso aí. Jesus não disse. Jesus disse pelos frutos. Quais são os frutos do teu ministério? Eu lembro que o meu ministério fez tantos casamentos no ano antepassado e um pouquinho no ano passado, que fui chamado de profeta casamenteiro. Recebi mensagens de pastores e outros líderes a dizer que você é um profeta casamenteiro. Como é que se casa tanto no teu ministério? Ok? Mas também o meu ministério é conhecido por libertação. Muitas pessoas viajam de muitos lugares, dentro e até fora do país, para vir receber libertação. Mas agora, o teu ministério, você é conhecido por que tipo de obras? Você tem que ter resultados constantes. Você não pode ser, sendo você uma bananeira, amanhã está a trazer bananas, depois da manhã está a trazer maçãs, está a trazer depois o quê? Laranjas. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. Está errado. Jesus disse: pelo fruto se conhece a árvore. Qual é a árvore que você é? Essa que é a pergunta. Então, esse momento de isolamento, de jejum, de 40 dias e 40 noites, é muito importante esse momento, muito importante, porque é onde você é esclarecido tudo. E entenda uma coisa, aqui no livro do Éfesos, se não me engano, livro de Éfesos, ele diz o quê? A Bíblia diz que ele é que faz o quê? Entrega os ministérios. Não está escrito isso aí no livro de Éfesos? Se não me engano, é isso que está escrito. Deixa eu falar só ler um bocadinho isso. Hebreus... onde está isto? Filemão, não. Timóteo... estou à procura aqui do livro do Éfeso. Já está depois do Romanos, se não me engano. Está aqui, Éfesos, capítulo 4, se não me engano, e 11. Diz o quê? Ele designou alguns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Não sei se vocês estão a perceber isso aqui. Aquele que desceu, 10, diz o quê? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito alto, além dos céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou. Quem dá o ministério é Jesus, sabe? Uma coisa que me espanta, eu já encontrei muitos homens de Deus que dizem que conhecem Jesus e que já viram Jesus. Mas quando chegou a hora da oração, me provaram que não. Ora até esse Senhor te aparecer. Jesus Cristo apareceu ao apóstolo Paulo para lhe dar o ministério. Assim como quando ele estava preso, Jesus lhe apareceu para dizer que não te preocupe. É importante que você também me seja testemunho em Roma. Jesus Cristo aparece, ele tem que ser ele a vir te dar, ainda que apareça um profeta dizer que você é pastor, você é apóstolo. Sim, a toda acusação tem que ser confirmada a sua veracidade mediante duas testemunhas, diz a palavra de Deus. Sim, o profeta disse, o apóstolo disse, sim, mas Jesus tem que vir te entregar o ministério. E é quando ele te entrega o ministério que ele te dá todas as instruções, que você foi chamado por isto, para fazer isto, a tua missão é esta. Toda aquela informação é importante você escrever, porque nunca mais vai mudar na vida. Você nasceu para ser aquilo ali. A roda nunca vai mudar a ser jante. O pneu nunca será jante. Nem a jante nunca vai mudar a ser volante ou ser motor. Nunca, absolutamente nunca. O dedo nunca virará a orelha. Nunca. O teu ministério é o único só. Agora essa coisa de você hoje é pastor, amanhã é apóstolo, é profeta, é mentira. É mentira. Não vem de Deus isso aí. Não existe graduação espiritual. Não existe isso aí. Você pode ser dado uma unção para fazer um certo tipo de trabalho. Não é mudar o ministério. Você pode ser um profeta e fazer trabalhos apostólicos, ok? Que é ter dom de milagres. Milagres, você fazer milagres, levantar pessoas, mortos, não sei o quê. Não porque você deixou de ser um profeta. Não, você é um profeta. A Bíblia diz o seguinte, os talentos. Quando Jesus fala dos talentos, diz que aquele que tiver, que receber, que tiver e aplicar, será mais dado. Mas aquele que tiver e não aplicar, será tirado até aquilo que tem, ou até o pouco que tem. Então, interessa isso, é saber isso aí. Quando você é um homem de Deus, muito empenhado na obra de Deus, você se esforça, trabalha,
ora, jejua, os dons que Deus te deu, você aplica com rigor e com força, luta pelo povo de Deus, Jesus, 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 você luta pelo povo de Deus. Se você tem um ministério de libertação, liberta de uma forma terrível. Deus te acha digno, segundo a sua graça, de te confiar mais. De te confiar mais. Então, você começa já a fazer outras coisas. Não é porque o teu ministério mudou. Não. Você foi agraciado com mais graça. Foi dado mais graça para fazer mais coisas. Visto que o teu coração e o teu empenho, todo está sendo derramado na obra de Deus. A Bíblia diz o que é no livro de Romanos? Que apresentem os vossos membros como instrumentos da graça. Instrumentos da justiça e do amor. É muito importante isso. Esse momento de isolamento é muito importante. Muito importante esse momento de isolamento. É nesse momento que você recebe poder. Mas isso eu vou falar no próximo tema. No próximo encontro. É nesse momento que você recebe poder. Há pessoas que agora querem receber o poder depois de ter aberto o ministério. Não vai funcionar. Não vai. Se você falhou no princípio, nunca vai dar certo no meio da caminhada. Tens que voltar e recomeçar de onde houve falha. Faz o trabalho. Alguém chama a perceber o que estou a dizer? Não vai funcionar. Jesus primeiro foi buscar a presença, o poder, a unção e a instrução. Depois é que foi trabalhar. Agora, pessoas que querem ser instruídas a trabalhar, não vai funcionar. Não cometa esse erro, não vai funcionar. Não, eu conheço muitos homens de Deus que fecharam a igreja. Pior, depois de ter havido essas pandemias, muitos fecharam, muitos rapazes estavam a começar, jovens que têm ministério, fecharam. Por que fecharam? Por quê? Começaram mal. É importante você ir buscar a instrução e o poder. Eu não conheço ninguém que tenha um poder genuíno de Deus que possa ser fechado o seu ministério. Porque antes das coisas aparecerem, essas que vão fechar o teu ministério, Jesus te revela. Então o Espírito te orienta como precaver a obra. Então, em vez de você correr, correr comprar carros de luxo, não sei o quê, Deus vai te instruir você a investir na base que vai sustentar a fundação da obra. Eu hoje não tenho carro de luxo, ok? Mas levei dinheiro e investi em câmeras de luxo, em maquinaria de ponta, para conseguirmos ter uma televisão online de alta qualidade, para conseguirmos fazermos vídeos de alta qualidade, ok? Para conseguirmos fazer um trabalho excelente. Investir dinheiro todo que eu já peguei para registrar o ministério, ok? Organizar o ministério, ter toda a documentação deste ministério, desta obra. Isso aqui é fundação da obra. Ainda que aconteça o quê? Ainda que eu possa mudar de um templo para o outro, a igreja tem fundação, tem base. A igreja tem base, porque tenho documentação, tenho instrumentos, tenho material. A qualquer lugar onde eu for, eu posso abrir o ministério à vontade. Tenho bases. Então, sem visão, sem o poder do Santo Espírito, você nunca vai ter essas instruções. Você pode correr para fazer coisas que não tem nada a ver. Quer carro de luxo, porque você quer fatos de luxo, enquanto a igreja não tem base. E quando chega a hora da tempestade, você está destruído. Ninguém pode destruir o poder de Deus. Ninguém. Disse o Gamaliel. Senhores, cuidado. Pensem muito bem o que vocês querem fazer com esses homens. Visto que, se eles estão a fazer a obra de Deus, vocês estarão a pelejar contra o próprio Deus. Mas se o trabalho que eles estão a fazer não vem de Deus, saibam que esses homens, em pouco tempo, vão desaparecer. O poder de Deus é unstoppable. É nesse encontro que você tem um poder, tem a orientação, tem a graça, tem a unção. É nesse encontro de isolamento que você recebe todas essas coisas. O ministério tem o quê? Tem conselhos, tem direção, tem a visão, tem a orientação, ok? Tem as finanças. O ministério tem tudo isso aí. Então você tem que ter esse encontro para você receber esses instrumentos. É onde Deus vai te dizer quem é um pai espiritual, quem deve te consagrar, quem deve orar por ti, não sei o quê. Há pessoas que começam o ministério, nunca ninguém orou por ele. Está errado isso aí. Até Jesus foi batizado com João Batista. Quem é você? Está começando o ministério e diz, eu só comecei eu. Não existe isso aí. Alguém tem que te pôr mão, alguém tem que saber quem é você. Um homem de Deus tem que saber de onde. Alguém tem que estar aí, alguém na tua vida.
Ninguém do nada ficou nada. Alguém tem que estar na tua vida. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ah não, eu tenho o ministério de Moisés. O Moisés tinha um ministério único. Ah, tem o ministério de Elias. Tinha um ministério único. Tanto que quando Jesus morre, são esses que aparecem para irem conversar com ele. Senhor, tem pessoas, até Jesus, filho de Davi, Jesus, para levantar, teve que passar das mãos de João Batista. João Batista disse, não, mas não é lícito que eu careço ser batizado. Não. É necessário que se cumpra. Que se cumpra, porque o problema é o cumprimento. Se você não cumpre os requisitos, o ministério da frente não será bem sucedido. O daí, cama. Eu não sei se vocês estão a perceber, homem de Deus. É muito importante isso que estamos a falar aqui. Este é o primeiro passo que eu tinha para vocês hoje. Jesus Cristo vos ama bastante. Em nome de Jesus Cristo. Também quero informar que este ano vou abrir uma formação de Ministério de Libertação. Todos os líderes, homens de Deus interessados, poderão entrar em contato com a minha secretária. Vamos começar em junho para dezembro. Ok? Ministério de Libertação. Ministério de Libertação. Aí eu vou poder partilhar com os homens de Deus tudo aquilo que eu vi e recebi do Senhor. Com profundidade. Ok? Com profundidade. Só Deus os abençoe. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor seja convosco. Eu vos amo, desde já para todo sempre. O professor, Jesus Cristo é o único e absoluto Senhor. Não há nenhuma outra salvação se não for por intermédio de Cristo Jesus. Amém. Até a próxima. Disse Jesus, conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E GGCOM, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação. Em nome poderoso de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre. Macanta labracote canta, le cantan cantai. Le cabrazotete, le zakanta cantai. Amen. Thank you, Lord.